Hoje, então, nós vamos falar sobre o poema Lamento, do poeta português Antero de Quintal. Para iniciar, então, nós vamos ouvir primeiramente esse poema. Então, o título Lamento trata-se de um poema de uma estrofe só e um poema curto, de certa forma curto. Vamos ouvi-lo, então. Um dilúvio de luz cai da montanha. Eis o dia, eis o sol, o esposo amado, onde há por toda a terra um só cuidado, que não dissipe a luz que o mundo banha. Flor a custo medrada em erma penha, revolta o mar ou golfo congelado, aonde há ser de Deus tão olvidado, para quem paz e alívio o céu não tenha. Deus é Pai, Pai de toda criatura, e a todo ser o seu amor assiste. De seus filhos o mal sempre é lembrado. Ah, se Deus a seus filhos dá ventura nesta hora santa, e eu só posso ser triste, serei filho, mas filho abandonado. Vejam bem, nesse início já então de poema, nós podemos observar que o eu lírico então está profundamente angustiado diante da sua própria existência. Então, embora o poema ele comece sim, com imagens luminosas, imagens otimistas, porque lá no início do poema diz um dilúvio de luz cai da montanha, mas a gente pode observar que ele termina então revelando um sentimento de abandono, um sofrimento interior. Então essa oposição entre a luz do mundo e a tristeza individual que ele sente é o centro dessa reflexão desse texto. Nos primeiros versos, então, aparecem, como eu já disse, as imagens ligadas à luz e à esperança, né? Um dilúvio de luz, eis o dia, eis o sol. A natureza, então, ela parece harmoniosa, a natureza, ela parece renovada. O sol, então, é chamado de esposo amado, como símbolo da vida, acolhimento, felicidade. O eu lírico, então, observa que toda a criação recebe conforto da luz divina, ou seja, a flor isolada, o mar revolto e até os lugares mais frios e abandonados encontram paz. Então essas imagens sugerem a presença universal do amor de Deus e da esperança. Só que, no entanto, essa visão luminosa entra em contraste com o estado emocional que ele se encontra, esse sujeito poético. Então, enquanto toda a criação parece estar sendo acolhida pela bondade divina, ele se sente excluído. E o verso final, inclusive, diz, né? Serei filho, mas filho abandonado. Então ele se sente profundamente abandonado, apesar da luz. Então existe esse contraste, né? Tudo é bonito, o sol clareia, mas ele interiormente ele está sofrendo, ele não vive como um filho da luz, ele é um filho abandonado. Então esse último verso resume, né, essa dor existencial do eu lírico, né? É um forte, então, sentimento de solidão, né, que é característico da literatura do final do século XIX, que é marcada por crises religiosas, crises filosóficas e sociais. Então, o eu lírico ele acaba questionando essa própria condição humana, essa condição espiritual. Ou seja, mesmo ele acreditando que Deus é o Pai de todos, é o princípio da vida, ele não consegue sentir essa proteção divina. Então, ele está em conflito com o mundo e com ele mesmo. Surge, então, esse conflito interior, ou seja, a razão afirma a existência do amor divino, mas essa experiência emocional do amor divino, para ele, é de vazio, é de abandono. Então, a gente observa ali uma antítese, um contraste, né? E essa contradição, então, aproxima o poema, consequentemente, de reflexões filosóficas em relação ao sofrimento e à identidade e o sentido da vida. O contexto histórico, portanto, ajuda a gente a compreender um pouco essa angústia, né? Porque no final do século XIX, a Europa estava vivendo uma intensa transformação. Havia o avanço científico, a industrialização, o enfraquecimento das certezas religiosas tradicionais, ou seja, havia então
uma oposição ali entre teocentrismo e antropocentrismo. Então, muitos escritores, como no caso Antério de Quental, eles passam a expressar essas dúvidas existenciais, essas crises espirituais que o ser humano pode sentir. Então, Antério de Quental é ligado à geração de 70 em Portugal, e ele foi um intelectual preocupado com essas questões filosóficas, sociais, humanas, e sua mistura, sua poesia melhor apresenta essa mistura entre o emocional, pessoal, e a reflexão crítica sobre a condição do ser humano. Além disso, o poema, então, continua atual para nós, né? Porque dialoga com temas contemporâneos, atuais, como o sofrimento psíquico que o ser humano sente, a sensação de isolamento, a busca de sentido para a vida. Então, muitas pessoas hoje também experimentam esses sentimentos de inadequação ao mundo, de abandono, mesmo vivendo em um mundo aparentemente cheio de possibilidades de condições. Então, o poeta mostra como essa dor interior pode existir mesmo quando tudo ao redor parece luminoso e parece feliz. Portanto, então, o poema Lamento transforma essa experiência íntima de tristeza em uma reflexão universal sobre a existência humana. Por meio dessas imagens de luz e o contraste emocional, né, desse sofrimento interior, o Antério de Quental, então, constrói este texto, né, esse poema profundamente filosófico, que é capaz de sensibilizar leitores do século XIX, como também hoje da nossa atualidade.